E se eu te dissesse que um dos álbuns mais revolucionários da história do rock foi considerado uma traição pela própria cena que o criou? Estamos falando de Nevermind, do Nirvana, o disco que literalmente mudou a música dos anos 90 e destruiu o reinado do hair metal da MTV. Mas aqui está o twist. A mesma gravação que colocou o grunge no topo das paradas e transformou Kurt Cobain em um ícone geracional foi rejeitada pelos punks de Seattle como pop demais e considerada pelo próprio Kurt como um fracasso artístico. O álbum que todos amam foi odiado por quem mais importava. Vamos voltar para 1991. O Nirvana tinha acabado de assinar com a Geffen, uma grande gravadora, depois do sucesso underground do álbum Bleach. Kurt Cobain, Kristen Novoselic e o recém-chegado Dave Grohl entraram no Sound City Studios em Los Angeles com uma missão clara: gravar um disco cru, sujo, visceral, que capturasse a essência raivosa do som de Seattle. Eles tinham o produtor Butch Vig no comando, conhecido por seu trabalho com bandas alternativas. Tudo parecia perfeito para criar o álbum definitivo do underground. Mas havia um problema que ninguém estava falando abertamente. A gravadora queria hits de rádio. A Geffen não investiu na banda para fazer outro álbum cult que só tocaria em rádios universitárias. Eles queriam algo comercial, algo que pudesse competir com Michael Jackson e Guns N' Roses nas paradas. E para garantir isso, eles trouxeram Andy Wallace para fazer a mixagem final, o cara que tinha trabalhado com Slayer e Run DMC. E Andy fez exatamente o que a gravadora queria. Ele poliu aquele som, adicionou camadas de produção, deixou tudo brilhante, radiofônico, palatável para o grande público. Quando Kurt Cobain ouviu a mixagem final de Nevermind, ele ficou devastado. Aquele não era o som que ele tinha imaginado. As guitarras estavam limpas demais, a bateria soava gigante e comprimida, a voz dele estava alta e clara quando deveria estar enterrada na distorção. Kurt queria que o álbum soasse como os Pixies, cru e imprevisível, mas o que ele tinha nas mãos agora parecia, nas palavras dele, um álbum do Motley Crue. Ele chegou a pedir para refazer a mixagem, mas a gravadora negou. O disco já estava prensado, as cópias sendo distribuídas. Era tarde demais para voltar atrás. E quando Smells Like Teen Spirit começou a tocar na MTV e o álbum explodiu nas paradas, a reação da cena underground de Seattle foi brutal. Os punks que tinham acompanhado o Nirvana desde os shows em porões sujos acusaram a banda de ter se vendido. Nevermind era chamado de traição ao movimento, um produto corporativo disfarçado de rebeldia. Bandas como Mudhoney e Ted, que eram os verdadeiros reis do grunge, viam o Nirvana como traidores que tinham aceitado o dinheiro sujo da indústria. Kurt recebia cartas de fãs antigos chamando ele de vendido, de falso, de poser. O cara estava vivendo seu pior sonho, sucesso comercial massivo com um som que ele mesmo rejeitava. E a ironia disso tudo é devastadora. Nevermind vendeu mais de 30 milhões de cópias no mundo todo, derrubou o Dangerous do Michael Jackson do topo da Billboard, transformou o Nirvana na maior banda do planeta. Mas Kurt Cobain passou o resto da vida tentando sabotar esse sucesso. Nos álbuns seguintes, ele produziu sons cada vez mais abrasivos e experimentais, tentando afastar o público mainstream que Nevermind havia atraído. Ele se vestia de forma propositalmente desleixada, dava entrevistas confusas e sarcásticas, fazia de tudo para não ser o porta-voz de uma geração que a mídia queria que ele fosse. O sucesso que todos sonhavam foi a prisão dele. E hoje, mais de 30 anos depois, Nevermind é estudado em universidades, está no Hall da Fama do Rock, é considerado um dos discos mais influentes de todos os tempos. Mas poucos sabem que a própria pessoa que o criou odiava o resultado final. Kurt Cobain morreu em 1994, sem nunca ter feito as pazes com o álbum que definiu sua carreira. Nevermind é a prova de que às vezes a obra perfeita é aquela que o artista rejeita, e o sucesso que todos invejam pode ser a maldição que ninguém vê. E você, já ouviu alguma música ou álbum sabendo que o próprio artista odiava? Conta pra gente nos comentários.
E se você quer mais histórias insanas sobre os bastidores da música, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui no Museu Invisível a gente mostra o que ninguém te contou sobre as obras que mudaram o mundo.